construção do neoclássico, que é essa base, este corpo e o entablamento, o coroamento lá em cima com o seu frontão, com alguns elementos do neoclássico. Então, eclético, porque ele tem esse rebuscamento na fachada, vários elementos. Colégio Rosa em estilo neoclássico, em outros livros já vamos trazer o eclético, mas eles aí se combinam e estão um dentro do outro. Foi a primeira escola pública de Lages, a primeira escola laica onde meninos e meninas poderiam estudar no mesmo espaço. Aqui então era aonde se encontrava a igreja do padre Antônio de Carvalho, isso, né? A igreja foi demolida para a construção do colégio. Naquela época, então, né, as casas e as ruas elas não se estendiam até aqui, então o centro, né, a cidade se localizava mais ali próximo da catedral, então localização estratégica em cima do morro para que todos da cidade vissem a escola e ficasse à vista de todos. Então meninos e meninas poderiam estudar no mesmo espaço, mas tecnicamente, teoricamente, eles não poderiam se encontrar. Estamos aqui do que era a ala feminina. E aqui temos elementos, né, para a entrada da ala feminina. Mantido, né, o nome original, Grupo Escolar Vidal Ramos, que foi escola pública até 2011, que se chamava Escola de Educação Básica Vidal Ramos. Depois disso ele foi fechado e aí ele passou a ser um espaço cultural, que em 2016 foi integrado aí ao SESC. Por 30 anos o SESC toma conta. Aqui a gente tem muitos elementos, né, tanto elementos da obra de restauro que aconteceu lá em 2016, né, como toda a iluminação, a questão da troca de alguns materiais que estavam aí. Outros elementos a serem pensados, peões, né, até porque as aulas elas aconteciam de dia, como vocês percebem, ele é um espaço muito bem iluminado. Vocês vão perceber que a mesma disposição da planta aqui de cima é exatamente igual ali embaixo. Essa questão do neoclássico, ela se representa. Que a parte da acessibilidade, né? Então nós não tínhamos algo acessível para que todas as pessoas, já que iria se tornar um centro cultural, todas as pessoas precisavam acessar esse espaço. Sala de aula de uma turma feminina. Gente, nós vamos acessar agora o que originalmente era, né, a sala de exposição aqui do SESC, né? Ela está adaptada para a sala de dança, mas temos outros elementos, inclusive uma coluna aqui bem significativa e muito bonita, ocupando o meio da sala, para a gente acessar agora o que era a entrada masculina da escola. Gente, eu deixei para falar aqui quase no finalzinho, então o artista foi contratado aí para que se fizesse a ornamentação da escola, né? O nosso querido Agostinho Malinverni, italiano, pai de Agostinho Malinverni Filho, que tem um museu dedicado a ele. Aconteceu lá na prefeitura, mas a gente tinha aí os anjos na janela até 2011, salvo engano, que eram aí uma apresentação natalina da prefeitura que acontecia aqui nas janelas. Gente, então aqui, obviamente, o porão, né, ele tem algumas materialidades que vão contar sobre a história das intervenções no prédio, né, a nossa pedra em que o nosso principal monumento da cidade, que é a catedral, vai ser construída com o arenito botucatu, ou a pedra sabão.
vamos ter intervenções aí de outros momentos. E aí, aqui, se o Robson quiser falar um pouco mais sobre as atividades, né, que acontecem aqui embaixo, agora não tem mais cantinho do castigo, né? Acho que brevemente, então, o espaço ele é ocupado também para as atividades artísticas. Aqui ao lado nós temos uma sala que é do projeto Fábrica de Gaiteiros, a parceria com o Instituto Renato Borghetti. Nessa sala acontecem os cursos de musicalização, violão e guitarra. E como Jéssica bem comenta, as paredes já contam a história, né, com as intervenções. Gente, então aqui na biblioteca nós encerramos o passeio, né, pelo interior do prédio. Agora a gente segue para a Praça da Catedral. Acho que vale destacar a ocupação do espaço, tendo também uma biblioteca, e no caso trata-se de uma biblioteca com acervo especializado, uma vez que nós temos aqui os cursos de cultura, parte do acervo para pesquisa e consulta nesse sentido. Então, livros de teatro, música, cinema, literatura, fotografia, além de literatura em geral. O Felipe e a Maju são responsáveis pelo espaço, e além do empréstimo, consulta e visita na biblioteca, nós realizamos projetos também sarau, biblioteca inquieta e ações que trazem outras linguagens artísticas aqui para o espaço. Comumente as pessoas passam em frente ao centro cultural e imaginam ser um museu. E ao entrar se surpreendem, né? Não é um museu. A gente lembra que eles estão dentro, nesse caso, da obra de arte. Se pediu para o artista para ele assinar a obra. Como é que vai assinar? Um quadro, né? Você até deixa a sua assinatura, mas obviamente em um edifício, né, iria pagar. Então ele esculpiu o próprio rosto com os seus bigodes bem avantajados e se eternizou lá em cima da janela, da porta do meio lá. Então, aquele seu Agostinho Marinverno. Dessa magnífica apresentação do sino Cristo Salvador, temos aí um dos primeiros espaços públicos de Lages, que sempre foi destinado ao espaço muito mais religioso, né? Primeiramente o largo da igreja, né? Pensado então nesse processo de formação do espaço de Lages, lá de 1766, já tinha um planejamento prévio sobre como deveria ser a cidade, né? Quais praças deveriam ser constituídas. Então tínhamos planejado aí a Praça da Catedral, a Rua Direita, esta daqui, e a Praça Municipal, que a gente vai depois. A praça, então, ela nasce junto com a conformação da cidade, essas duas praças, esses espaços públicos que vamos visitar são os espaços públicos mais antigos da cidade, inclui a rua, hoje, Rua Presidente Nereu Ramos. Outras edificações que a gente tem aqui do mesmo período do Colégio Rosa são edificações ecléticas, todas protegidas pela Lei de Tombamento Estadual. Como é que eu mudo essa cara de cidade interior? Eu começo a construir edificações que vão remeter aí o período máximo que estava acontecendo. O Colégio Rosa, né, as edificações todas datadas da mesma época. Do período da fundação da cidade, ainda em pé no núcleo urbano, né? As outras estão lá nas fazendas, que muito bem conta o livro do professor Fabiano. Capa do seu livro pertenceu, então, por que Casarão Juca Antunes? Né? Pertenceu primeiro ao Coronel Córdova, que dá nome à rua, depois ele vendeu para o seu Coronel Juca Antunes, que comprou a casa para sua neta Basilissa, que acabava de nascer. Então, né, temos aí também, né, um exemplo de superação, Casarão Juca Antunes. Ele passou por muitas intervenções, foi protegido pela Lei de Tombamento Estadual em 2001, passou por um processo de restauro lá em 2006, ainda usando o projeto Professor Fabiano como base, né, para sua restauração. Em 2016 passou por outro processo, né, foi adquirido pelo Ministério Público. Ainda era, até 2016, uma edificação particular e depois disso doado à prefeitura e agora abriga aí um espaço cultural que desde 2022
está aí com a exposição Lages 250 anos, agora também, né, comandada pela Fundação Cultural. Gente, então temos 2 elementos aqui, seguindo o ciclo econômico lagiano, o Grande Hotel Lages, construído lá na década de 50, com elementos da arquitetura modernista. Em 60 é construído então o seu anexo e depois também essa sala ali de cima, né, Gil? Com um espaço comum. E aí outro elemento que está na nossa identidade visual ali atrás, bem singelo, prédio dos Correios, da década de 1940, então ele inclusive, né, faz parte aí de um plano criado por Getúlio Vargas como uma forma aí de racionalizar os serviços públicos, e se tinha então até uma questão de tipologia, dimensionamento conforme, né, os ideais políticos e econômicos de cada cidade. Então, em Londrina, no Paraná, tem-se uma edificação muito semelhante a essa, né? Outras também foram construídas aí no país, mas essa carrega elementos então da arquitetura Art Deco. Ele foi pouco modificado, está bem íntegro, né? Antes Praça Municipal, também foi conhecida como Praça da Cadeia, né? Pois ela abrigava a edificação de a Casa de Câmara e Cadeia, que se situava então mais ou menos por ali. Depois disso, né, recebeu a Casa de Teatro, a loja Luz Serrana, loja maçônica. Significativas histórias como o Café Ouro aqui na esquina, o Café Cruzeiro que ficava na outra esquina, onde os negócios dos fazendeiros eram fechados, eram feitos. O edifício Doutor Acácio, essa sim foi a nossa vitória, né, Mariana? Essa é da história que eu contei para vocês. Parabéns e muito obrigada. O edifício Doutor Acácio, ele foi construído na década de 1940 também, e foi o primeiro edifício de apartamentos de Lages, aí com altura de 4 pavimentos, em linguagem Art Deco também. Hoje, né, o térreo, então, ele é ocupado por comércios. Lá em 2015, 2016, começou esse processo de descaracterização, né, da fachada. Ontem o professor Fabiano, ele nos trouxe na história que o nosso projeto, na verdade, do seminário, ele começou com uma ideia, né, de um projeto de restauração para viabilização de uma edificação, mas que não foi possível, né, dado a várias questões. E temos aqui, então, infelizmente, né, um exemplo do descaso do patrimônio lagiano, tanto em elevação estadual, municipal, do primeiro bazar lagiano, né? Uma edificação também eclética, dizem aí que foi um dos primeiros edifícios a usar materiais importados na sua construção. E conta-se aí uma nota de jornal, né, que o bailão, né, foi até a madrugada com a inauguração do bazar lagiano, do seu Gamborge, que dá nome ao edifício, Palacete Gamborge, que hoje se encontra aí em completo descaso. Também, né, tem a legislação de proteção estadual lá em 2001, ele é tombado, mas que perdeu, né, vários elementos que vão traduzir essa arquitetura eclética. Gente, vocês perceberam que eu procurei passar, né, se não todos, né, o caminho das tropas é quase impossível, a não ser que a gente montasse uma excursão, mas pelos elementos da nossa identidade visual que vão contar a nossa história. De uma certa maneira, conversava aqui com a Maria, né, é uma narrativa, né, a partir do meu ponto de vista, a partir do ponto de vista dos organizadores do seminário, a gente vai contando essa história. Obviamente tem muitas outras a serem contadas, né, só o mínimo que a gente passa aqui para vocês, mas temos aqui então a fonte de abastecimento de água da cidade, né, lá do século XIX, a Cacimba da Santa Cruz, pela igreja. Foi construída em uma área que não era urbanizada ainda lá na época da construção. Ela foi desativada em 1968 e depois disso, né, por conta da inclinação da rua, ela chegou até ser soterrada. Aí ali em cima já podemos avistar, né, a estátua do monge João Maria, do qual
finalização desse seminário, né, o mercado público datado da década de 1940, projeto do Ludwig Hall, né, que projetou aí outros edifícios de Lages, assim como o Dr. Acácio, assim como o Teatro Marajoara, que não tivemos a oportunidade de conhecer, todos esses projetos com linguagens do Art Deco. Ele foi mercado público, foi o terceiro mercado público de Lages, foi construído aí como uma forma de tirar a classe popular do centro de Lages. Então o mercado, a praça do mercado, né, a terceira praça que edificou essa formação da cidade, a praça do terminal ali que fecha, né, como eu trago, né, Lages não tem um centro histórico, mas nós temos um núcleo fundacional com as três praças, a praça da igreja, a praça municipal, hoje o calçadão, e a praça do mercado. E que essa praça, eu digo, nós não conhecemos ela, mas ela sempre teve uma função popular. Hoje ela abriga o terminal urbano, então a praça mais popular de Lages seria a Praça do Mercado, ou como ela era conhecida lá nos idos de 1800, a Praça da Cavalhada, em que os comerciantes, os tropeiros, né, vinham com as suas carroças, deixavam ali a praça para vender a sua mercadoria no mercado. Houveram 2 mercados públicos lá na praça. Realmente as pessoas, os comerciantes, eles foram trazidos para esse espaço aqui, que foi mercado público até 2009. Depois disso ele foi fechado com um projeto de restauração. Agradecemos muito, né, em nome de toda a equipe do seminário Memórias que Habitamos, Fazer Gestão Cultural do SESC. Obrigado pela presença, obrigado pela nossa caminhada, né? Que público maravilhoso que me acompanhou. E bom apetite, aproveitem o sábado.